Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Queremos cumprimentar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom recebê-los para cultuarmos juntos ao Senhor nesse domingo. Hoje, que é, para os batistas brasileiros, o dia do diácono batista. Eu quero deixar inicialmente essa palavra de parabéns aos diáconos de nossa igreja, aos diáconos que nos assistem também à distância. Nós os cumprimentamos nesta ocasião, nessa data especial, lembrando que em nossa igreja nós celebraremos essa data, esse motivo especial no próximo domingo. Então teremos, não hoje, mas no próximo domingo pela manhã, um culto especial, quando estaremos relembrando o dia do diácono batista, um culto com participação maior dos nossos diáconos de nossa igreja. Então, fica já essa palavra de parabéns e o aviso para o próximo domingo. Próximo domingo que também tem a Assembleia Ordinária da Igreja. Eu chamo a atenção dos irmãos porque no boletim há uma referência à Assembleia no dia 22, mas na verdade a Assembleia será, como de praxe, no terceiro domingo. Portanto, no próximo domingo, dia 15, teremos a Assembleia Ordinária da Igreja, a Assembleia deste mês. Tivemos uma semana com diversas atividades na igreja. Entre outras coisas, quero mencionar, na quinta-feira aconteceu o lançamento no livro do irmão Paulo Salles, As Luzes de Gás Neon. O lançamento aconteceu ali no Memorial de Medicina. Nós parabenizamos ao irmão Paulo, também a vários irmãos de nossa igreja que participaram daquela programação especial de lançamento deste livro. Fica o registro de nossos parabéns a nosso irmão. Quero também lembrar que ontem aconteceu mais um encontro dos pais de valor, um grupo de pais de adolescentes que tem se reunido mensalmente para refletir sobre a missão e a tarefa da paternidade nessa fase importante da vida, pré-adolescência, adolescência, juventude, e ontem nós tivemos mais um interessante encontro com este grupo. Quero lembrar que hoje, após este culto, teremos almoço solidário. O coro da igreja está se preparando para as programações alusivas ao final de ano, ao Natal, e nós cooperaremos com isso almoçando aqui hoje. Então, teremos o prazer de almoçar aqui, com certeza almoçaremos muito bem e muito bem acompanhados, e ainda cooperaremos com esse projeto do Ministério de Música de nossa igreja. Quero lembrar também que hoje à tarde, às 17 horas, haverá uma reunião do corpo diaconal da igreja. Os diáconos se reúnem para deliberar sobre a inclusão de diáconos oriundos de outras igrejas que já estão na Capunga, mas que ainda não integram o corpo diaconal. Então, para essa reunião, os diáconos são convocados, como também os diáconos que estão em processo de integração, hoje, portanto, às 17 horas, aqui na igreja. Estamos com programação do mês da música, já desde o domingo passado começamos muito bem. Eu estava distante, mas dali de Colinas do Tocantins eu pude acompanhar o lindo recital do domingo passado, com a abertura da programação do mês da música. Nós parabenizamos nosso Ministério de Música pela linda forma de iniciar a programação com o recital do domingo passado, e nós continuaremos hoje. Os irmãos têm no boletim uma referência. Hoje receberemos o Quinteto de Sopros a Recife, e o boletim traz uma apresentação mais minuciosa desse quinteto. A apresentação começará às 18 horas de hoje, e os irmãos então são convidados e são desafiados a chamar outras pessoas que apreciam a boa música, para virem também assistir a esta programação e permanecerem para o culto. Hoje, nosso culto também terá alusão ao mês da música. Falaremos sobre a adoração ao Senhor, inclusive através da música. Dentro da programação do mês da música, na quarta-feira, receberemos o coro sinfônico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. O culto começará no horário normal, às 19 horas, teremos a primeira parte com o momento de oração, e então às 20 horas começa o recital do coro sinfônico. Esperamos não apenas os irmãos que regularmente vêm para o culto de oração, mas uma presença ainda mais expressiva para participação
na próxima quarta-feira, do Coro Sinfônico. Parabenizamos o Ministério de Música mais uma vez por esse trabalho, agradecemos ao Coro Sinfônico, a sua presidente, a irmã Alice, pela participação do coro em nossa programação desta semana, dentro das atividades alusivas ao mês da música. Quero também lembrar que, final de ano, a gente já faz alguns projetos para o próximo ano e, nos próximos dias, estamos na expectativa da chegada da Agenda Capunga 2016. A agenda está muito bonita, estampando na capa nosso tema, aprovado pela igreja para o próximo ano, Transformados para Transformar. E o irmão já prepare aí para adquirir a sua agenda e também para presentear alguém com a sua agenda. Este ano teremos, além da agenda, o Pão Diário personalizado, o livro de meditações diárias também personalizado, com a capa da Capunga, um texto alusivo à nossa igreja, um excelente presente para final de ano. Então, dentro de mais algumas semanas, nós teremos aqui as agendas e também o Pão Diário personalizado para 2016 e esperamos que os irmãos adquiram para, dessa forma, também levarem um pouco da sua igreja para outras pessoas. Queremos informar também que haverá uma reunião com todos os participantes do acampamento do Grupo Somos Um. A reunião acontecerá após este culto, aqui ao lado esquerdo do santuário, e os irmãos que vão participar, portanto, do acampamento do Grupo Somos Um são convocados para essa importante reunião logo após este culto. Não deixem de permanecer. São essas comunicações que temos para este momento. Nesse instante, nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Peço que a congregação se coloque em pé para o introito bíblico. Palavra de Deus, Salmo 8, versículo 1. Leamos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória dos céus. Amém. Mas ao teu nome da glória. Cantemos. Por amor na cruz
Senhor, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Tu és o ar que nós respiramos, Tu és o motivo de nós estarmos vivos, e Tu és também, Senhor, o motivo da nossa adoração, do nosso louvor. E as nossas vidas nós colocamos diante de Ti, Senhor, como oferta viva em Teu altar. Aceita, Senhor, o louvor e a gratidão dos Teus filhos. E nós Te pedimos, Senhor, usa-nos para a maior glória do Teu nome. E que o nosso viver, Senhor, possa sempre Te agradar. Ó Deus, nós Te agradecemos pelas Tuas muitas misericórdias e pelo Teu amor dispensado a cada um de nós. Quando nós, Senhor, quando não merecíamos, mas Tu mandaste o Teu Filho para que morresse naquela cruz, cruz de vergonha, de dor e de sofrimento, e que através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, nós fomos alcançados pela Tua graça, e hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer o Teu nome. Aceita, Senhor, o louvor dos Teus filhos, porque é fruto de lábios que professam o nome do Senhor Jesus. E é no nome dele que Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.
Muito obrigado, Alcuro, pela apresentação desse que é, sem dúvida, um dos mais belos hinos, tanto por sua melodia, quanto pela letra extraordinária, bíblica, falando da grandeza do nosso Deus, digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Eu gostaria, neste momento, de cumprimentar as pessoas que estão entre nós e que nos visitam nesta manhã. Eu tenho aqui os nomes de algumas pessoas presentes. Na verdade, temos o nome apenas de um casal, os missionários Paul e Ashley Kovac. Eles são missionários, residem ainda na cidade de São Paulo, mas estão conosco nesta manhã. Eu queria que eles ficassem de pé, participaram de nossa classe de inglês. Sejam muito bem-vindos, temos orado por suas vidas, quem sabe, projeto divino de tê-los aqui no Recife. Pedimos que Deus os oriente e os guie nesta decisão, mas é uma alegria muito grande recebê-los nesta manhã e neste culto. E certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho comigo. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se colocassem de pé. Gostaríamos de vê-los, de cumprimentá-los. Temos outras pessoas presentes. Bom, acompanhando aí o casal. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja próxima a você aí. Vai receber também um cartão de boas-vindas de nossa equipe de recepção. Se possível, eu gostaria que você deixasse conosco essa parte onde cabem os seus dados pessoais, deixasse isso conosco para pudéssemos manter contato com vocês posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe no decorrer deste culto. Neste momento, antes do nosso momento de oração, eu queria só estender uma palavra, e vou precisar da participação da irmã Ângela Granja nesse momento, mas eu queria dar apenas uma palavra à igreja a respeito do programa logo de manhã. Os irmãos, estamos aí há uma semana exatamente sem ter o programa veiculado na televisão. No mês de outubro, nós tomamos uma decisão como igreja de suspender a veiculação, pelo menos por um período. E havia, na verdade, dois motivos pelos quais nós tomamos essa decisão. Um dos motivos era a questão do horário. Com o horário de verão, o programa passou a ser exibido às 5h55 da manhã, o que dificultou um pouco mais para algumas pessoas assistirem. E a outra razão também de cunho financeiro. O investimento no programa é um investimento significativo. Muitos irmãos ofertam para o programa, mas isso não é suficiente, nem se aproxima do valor que a igreja precisa despender mensalmente para a manutenção do programa. Por princípio, o programa não faz e não fará nenhuma campanha na TV para arrecadação de recursos. É uma questão de princípio. E com isso nós precisamos suspender. Durante esta semana, nós recebemos uma proposta da TV para uma alteração no horário, mesmo durante o horário de verão, e também uma redução significativa no valor. Com isso, nós queríamos sentir o sentimento dos irmãos em relação a este assunto, para nos ajudarem numa tomada de decisão. Mas eu queria passar a palavra à irmã Ângela, ela queria ouvir dela algum depoimento, ela que é relatora da nossa Comissão de Finanças da igreja, diaconisa de nossa igreja. Bom dia, irmãos queridos. Quando o pastor, na sexta-feira, na reunião, nos colocou essa informação de que uma pessoa da televisão o chamou para dizer que o valor dos 8.000 poderia ser reduzido para que nós mantivéssemos o programa por R$5.000, eu falei para o grupo que estava na reunião uma coisa que eu sempre observo na palavra de Deus, e principalmente no agir de Deus. O nosso Deus, ele tem um jeito sempre espetacular de agir. Ele não age segundo nossa lógica. Segundo a nossa lógica, não temos orçamento para bancar o programa, e eu concordei que nós deveríamos suspender o programa. Mas diante dessa proposta, cabe uma reflexão nossa como pessoas de fé, como o povo eleito do Senhor, para fazer a obra que é dele e que ele nos usa segundo os seus propósitos. E para a gente fundamentar um pouco na palavra, rapidamente, tudo que Deus faz, como eu disse, é espetacular. E eu fico fascinada quando eu vi, lá no livro de Reis,
Deus chamou o profeta Elias e ele passou alguns dias ali no rio, no riacho, lá tomando água e sendo alimentado pelos corvos. E quando ele resolveu mandar, ele decretou que lá em Israel ia ter a seca. E quando mandou ele para uma viúva, existiam muitas viúvas em Israel, mas ele mandou para uma viúva lá em Serepta, uma mulher que não tinha nada. Ela tinha a última porção de farinha e um azeite. E quando ele pediu para ela fazer o pão e desse para ele, ela disse, mas eu só tenho esse, eu vou comer e depois vou morrer. Ele disse, não tema, aquela palavra que Jesus tanto gosta de dizer, não tema. E ela fez, e aquela farinha não faltou, e aquele azeite não faltou, durante 3 anos que ele esperava para que houvesse aquela seca, e depois ele continuasse o ministério dele lá com aquele rei Acabe. Sabemos da história, é só uma referência de que Deus usa de recursos que nós não imaginamos na nossa lógica. Depois, lá o Jesus Cristo, com tantos milagres, outro que me fascina muito, está relatado nos 4 evangelhos, é a multiplicação dos pães e dos peixes. E é bem interessante a gente ver que lá no livro de João, ele perguntou a Filipe, um dos discípulos, o que faremos para alimentar? Ele perguntou, Jesus. A gente sabe que no livro de Lucas, ele disse, dá-lhe voz de comer, sem ter nada, lá em pleno, lá no deserto, não era o deserto, era no vale, lá onde ele estava fazendo o sermão da montanha, né? E aí, quando ele perguntou a Filipe, o que faremos? Embora, ele disse, está bem claro no livro de João, ele já sabia o que era que ele ia fazer. E aí, os discípulos apresentaram os 2 peixes e os 5 pães. E sabemos que ele deu a todos alimento. E eu acho muito interessante que um dos nossos amados pastores, depois de ler essa passagem, um dia aqui pregando, falando na multiplicação, depois que eles comeram os pães e os peixes, sobrou 12 cestos de pães. E o pastor, assim, com aquelas tiradas de humor e de sabedoria que Deus lhes dá, disse, 1 cesto para cada incrédulo, 1 cesto para cada discípulo incrédulo que não pensava que ele podia fazer aquilo. Então, meus irmãos, diante disso, eu contribuo com muito amor para esse programa, porque nós somos o povo escolhido do Senhor para levar um programa diferenciado. Vocês veem a televisão, sabem que todos os pregadores que usam até de muito horário muito extenso, mas eles fazem uma campanha horrível de pedir dinheiro a todo mundo, inclusive aos incrédulos. Quem tem que sustentar a obra do Senhor somos nós. Nós somos testemunhas chamados para isso. Então, esse é meu depoimento para vocês. Nós precisamos refletir o que Deus quer fazer quando Ele chama uma pessoa que não é da igreja e nos oferece para fazer o trabalho com 5.000 reais. Será que nós, se pudéssemos fazer aqui dentro da nossa igreja uma campanha, vamos cada um de nós contribuir com o que o Senhor colocar no nosso coração, para que a gente mantenha esse programa e anunciemos essa palavra da forma que o Senhor quer que seja levada, de uma forma digna de louvar e de engrandecer o seu nome, porque vocês sabem, nós sabemos que essas pessoas que anunciam a palavra, explorando pessoas, inclusive pedindo dinheiro a incrédulos, eles envergonham o nome do Senhor, porque todos chamam, e nós sabemos que são aproveitadores e exploradores. O que nós, povo de Deus, que tem o poder da palavra, o conhecimento, a experiência em nossas vidas pessoais, do que Deus faz e do modo miraculoso como Deus age, o que nós faremos? Eu vou deixar só um versículo para finalmente a nossa meditação, senão estou fazendo uma mensagem, né, pastor? O versículo que está no livro de 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Pensemos numa contribuição para a gente poder sustentar esse programa. Agradeço, irmã Ângela, seu depoimento, sua palavra. E nós procederemos de uma forma diferente do costume, mas
ao invés de deliberar através do voto, nós vamos deixar que as coisas aconteçam. Se nós entendermos pelas ofertas voluntárias para o programa, que há o desejo dos irmãos de que o programa retorne, nós tomaremos essa decisão a partir dessa iniciativa dos irmãos. Se o irmão deseja, portanto, que nós retornemos, coopere, contribui, passe a contribuir regularmente no programa e nós certamente realizaremos. É esse o desejo nosso, é esse o desejo da liderança da igreja, mas sem dúvida depende da cooperação e da participação dos irmãos. Mencionei os visitantes, faltou fazer referência a um casal, queridos, Leonardo e Maria José, são amigos do irmão Leomir. Queria que eles ficassem de pé, se já ficaram novamente, para que pudéssemos identificá-los. Estão ali, eles estão com seus filhos Davi e Paulo, são crianças ainda. Então, a esta família, nossas boas-vindas, nossa alegria em recebê-los, que Deus os abençoe, inclusive através deste culto. Passaremos agora ao nosso momento de oração. Neste momento, nós gostaríamos de lembrar alguns nomes pelos quais a igreja já tem orado, mas que continuasse intercedendo ao Senhor por esses irmãos nossos, por amigos nossos que estão enfermos, orando também por suas famílias. Essa oração quem vai fazer é o irmão Ivan Fernando, mas eu gostaria de lembrar os nomes dos pastores e suas famílias: pastor Guimarães, a irmã Débora, pastor Sidney Leite, a irmã Iraci, pastor Oliveira Araújo e a irmã Alzira, pastor Carlos Alberto e a irmã Jael. Esses pastores enfrentam dificuldades na área de saúde e precisa que oremos como povo escolhido por Deus, povo eleito, sacerdócio real. Precisa que oremos em seu favor. Alguns irmãos nossos não vêm à igreja também por dificuldades na área de saúde ou por uma idade avançada já. Caso da irmã Dolores Rabelo, Gedida Paranaguá, Juvenal da Paz, Lígia Fontes, Miriam Ramalho, Vânia Spakov. Outros moram fora do Recife, acompanham o programa através da internet. Irmão Cláudio Lise, irmã Jandira, a irmã Edinha Melo, a irmã Elvira e Eduardo da Paixão. Também precisa que oremos em seu favor. Com certeza eles gostariam de estar conosco aqui. Estão à distância. Oremos em favor desses irmãos. Oremos em favor de Antônio Cândido, o pai de uma funcionária nossa aqui, pai da irmã de Ludmar. Por Maria Edlene, é uma surda que está enferma. Fátima Queiroz, Dione Aquino, Ito Siqueira, ainda pela recuperação da irmã França Cleia, está melhor, mas devemos continuar orando pela sua recuperação. Por Maria das Graças Araújo, por Paulo André, ele teve um AVC no final de semana passado, devemos orar em seu favor pela sua restauração. Agradecer a Deus pela recuperação da irmã Rosana, ela fez cirurgia na quinta. Devemos também agradecer a Deus a restauração do irmão Clécio Melo. No mês de agosto ele sofreu uma queda aqui, fraturou a bacia e hoje está conosco, é uma alegria tê-los aqui. Devemos continuar orando por João Lucas, uma criança que esteve internada alguns dias atrás, foi para casa, mas devemos continuar orando por ele. Ele tem 10 anos. E devemos orar por Miguel Moraes, uma outra criança com 6 anos, que foi internada de emergência no Hospital Esperança. Ele está com apendicite, ele está na UTI. Então devemos orar por Miguel e por sua família. Os pais ficam apreensivos quando os filhos ficam doentes. E devemos orar também por José Cordeiro Leite, o pai da irmã Giselda. Ele está internado no Hospital da Marinha. São esses os motivos pelos quais devemos orar, e não só hoje, mas ao longo da semana. Irmão Ivan Fernando. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor maravilhoso, Senhor. Agora, quando a igreja está orando, agradecendo, Senhor, a alegria de estar nessa manhã, Senhor, na tua casa de oração, porque podemos aqui encontrar, Senhor, a tua palavra, compartilhar com os irmãos a tua mensagem poderosa em nossas vidas. Que possamos nesse momento, Senhor, agradecer de coração todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas, Pai. Nesse momento, Senhor, também queremos, Senhor, pedir para aquelas pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo em luto, de dor, que estão nos hospitais, que estão em casa com dificuldade para vir à igreja. Tu possa, Senhor, estar no seu coração, dando aquele consolo que só Tu podes dar, Senhor. Que Tu podes estar também, Senhor, cuidando daquelas pessoas que estão com dificuldades também de emprego, Senhor. Tu sabes a dificuldade que o Brasil está passando. Que Tu possas também abrir portas, Senhor, para essas pessoas que estão com dificuldade, Pai. Vem estar contigo, Senhor, vem estar com aquelas pessoas que foram citadas pelo pastor. Que Tu possas estar abençoando o pastor Guimarães, Dona Débora e tantos outros que foram citados, Pai. Vem estar conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos iniciando o nosso momento de consagração, de entrega dos nossos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para realizar esse trabalho. Não sei se os irmãos entenderam, houve uma proposta do Canal 4 e nós precisamos saber se a igreja pretende ajudar na continuação do programa. Você vai dar a sua resposta através colocando no seu envelope. Se você tiver a oferta para o programa, você já entrega essa oferta. Se você não tiver, você diz: eu quero que o programa continue e eu vou contribuir para esse trabalho. Em 1 Crônica, capítulo 29, versículo 13 e 14, nós lemos o seguinte: agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Andava tão só, em trevas eu vaguei. Tomou meu pecar, do fardo me livrou. Salvou-me, enfim, cantando agora estou. Amigo leal, não há outro igual. É maravilhoso, é Cristo meu bom Rei.
amigo leal, não há outro igual. É maravilhoso, é Cristo, meu bom Rei. Que amigo feliz encheu meu coração. O que eu precisar concede em profusão. Com todo prazer, meu tudo lhe darei, e teu-me enfim pra sempre o louvarei. Amigo leal, não há outro igual. É maravilhoso, é Cristo, meu bom Rei. Amigo leal, não há outro igual. É maravilhoso, é Cristo, meu bom Rei. Em meu coração um grande amigo está, pra me conduzir, meu ser controlará. Jesus é meu Rei, seu nome vou louvar. Pra meu viver, pra sempre irá reinar. Amigo leal, muito leal, não há outro igual, outro igual. É maravilhoso, é Cristo, meu bom Rei. Amigo leal, não há outro igual. É maravilhoso, é Cristo, meu bom Rei. É maravilhoso, é Cristo, meu bom Rei. Em 1 Crônica, capítulo 29, versículo 17, nós lemos o seguinte: Bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, voluntariamente ofereci todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Convidamos o irmão Sérgio Velho para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento, na Tua presença, nós queremos, ó Deus, agradecer pelas Tuas bênçãos concedidas a cada um dos Teus servos. Também, ó Deus, nós queremos pedir que nos oriente na administração desse recurso, para que possamos, ó Deus, cada vez mais aplicá-los para a honra e para a glória do Teu nome e para a salvação de muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abençoa, portanto, ó Deus, Teus servos que têm contribuído para essa obra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
leitura bíblica responsiva. Vamos fazer essa leitura em pé. Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, 4, 5 e 8. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amados. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Podem se assentar. Cantemos, brilha no meio do teu viver.
Simplesmente maravilhoso o modo como o nosso saudoso irmão Gamaliel Perruzzi musicou este final das bem-aventuranças de Jesus nessa obra lindíssima. Eu preciso compartilhar com os irmãos uma informação que nos chegou. Faleceu hoje pela manhã o irmão Paulo André Couto. O irmão Paulo, médico, não é membro de nossa igreja, na verdade é membro de uma igreja em Caruaru, mas frequenta a nossa igreja, frequentava a classe Monte Oreb na Escola Bíblica Dominical, estava sempre aqui, conhecido de muitos irmãos, e nós pedimos à igreja que esteja orando pela família do irmão Paulo atingida por essa perda. Meus irmãos, nós chegamos ao mês de novembro e chegamos ao momento de refletir sobre a última das manifestações do fruto do Espírito. Desde o início do ano, dentro da nossa proposta de tema para a nossa igreja, crer e viver, esta é a questão. Temos refletido sobre Gálatas 5, versículos 22 e 23, onde temos o fruto do Espírito. E temos estudado a cada mês uma dessas manifestações do fruto do Espírito. Assim temos estudado desde o mês de março o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão. E agora que os irmãos já são especialistas em tudo isso, nós podemos finalmente chegar à última das manifestações do fruto do Espírito citadas pelo apóstolo Paulo nesse texto, o domínio próprio. Em algumas traduções, a temperança. O versículo seguinte termina esta relação dizendo que contra estas coisas não há lei. Nada pode nos combater se a nossa vida é marcada por esses elementos. Domínio próprio ou temperança, como temos feito sempre, vamos começar tentando entender um pouco melhor esta palavra, tentando conhecê-la um pouco melhor, até para entender melhor a sua tradução. Grateia, esta forma grega, é um substantivo que aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Essa é uma das vezes. Uma outra vez em que esse substantivo ocorre em Atos 24, versículo 25, quando Paulo conversa com Félix, e ali faz referência, falando com ele, com sua mulher Drusila, ele fala sobre a sua fé, e de acordo com o versículo 25, ele trata da justiça, da temperança e do juízo vindouro. A outra ocorrência está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 6, quando Pedro fala a respeito de algumas virtudes cristãs e menciona a ciência, a temperança, a paciência e a piedade. O verbo correspondente, ekrateuomai, é um verbo que aparece outras 2 vezes no Novo Testamento. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, o apóstolo fala daqueles que, se não conseguirem se conter ou se dominar, é melhor que se casem. Né? Então conhecemos esse texto que fala especificamente sobre a questão, o sentido mais sexual do se conter, do se dominar. Isso, 1 Coríntios 7, versículo 9. Na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, a palavra, o verbo aparece em referência à disciplina de um guerreiro. Aquele que se prepara para uma luta deve se abster de tudo, deve se controlar em tudo, deve se dominar em tudo. E é assim que aparece esse verbo nesse versículo. O adjetivo correspondente, krates, aparece apenas uma vez no Novo Testamento, que é quando, na carta a Tito, há uma referência às qualidades do bispo, às qualidades do pastor, e ali, entre outras virtudes, é mencionada também a temperança. Ele deve ser temperante, deve ter autodomínio. Vamos buscar outras fontes para nos ajudarem a entender melhor o uso dessa palavra. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento,
usa essa palavra algumas vezes. Na verdade, ela aparece em alguns textos apócrifos, inclusive de Macabeus, mas dos textos do Antigo Testamento, o mais interessante, eu vou citar apenas um deles, está em Gênesis 43, versículo 31, porque é uma história da qual todos nós gostamos muito. É a história de José, conhecido por nós como José do Egito. Naquele momento em que ele reconhece a seus irmãos, e mais especificamente no momento em que Benjamim é trazido, e ele então vê Benjamim e tem dificuldade para se conter. O versículo 31 do capítulo 43 de Gênesis diz que ele saiu, depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: ponde pão, e aí volta para conversar com seus irmãos, depois de se segurar, depois de se conter, tamanha era a emoção daquele momento. Isso nos ajuda a entender um pouco melhor o significado da palavra. Literalmente, krateia. Tem uma junção aí de duas palavras que não são familiares. Ego é o substantivo eu. Krateia vem de kratos, poder, de onde vem palavras como democracia, aristocracia, etc. Literalmente, portanto, seria o domínio do eu. Literalmente, domínio do eu. A expressão domínio próprio traduz, portanto, muito bem esta palavra. Era usada fora do contexto do sentido ético e moral para significar apenas pegar alguma coisa, ter domínio sobre alguma coisa, segurar alguma coisa. No sentido mais subjetivo, sentido ético, sentido moral, a palavra era usada, mesmo fora do contexto bíblico, significando exatamente ter autocontrole, segurar-se, é a capacidade de se conter. Na filosofia grega, a palavra já aparece, por exemplo, Platão fala dessa virtude como sendo o domínio sobre os prazeres e sobre os desejos. Há uma referência, inclusive, ao Sócrates como o homem que mais dominava seus desejos, o desejo do amor e do apetite, inclusive. Nos textos não canônicos dos primeiros séculos da igreja também aparece muitas vezes esta expressão. Aristóteles, mais uma vez, é quem dá uma grande contribuição por seu cuidadoso trabalho nessa área da virtude, ao falar sobre as virtudes e sobre os vícios. Eu vou citá-lo um pouquinho mais adiante. O que mais nos interessa agora seria pensar um pouco à luz da Bíblia. O que seria ter domínio próprio? Agora que temos uma noção mais clara do que esta palavra literalmente significa, a que o apóstolo Paulo se referiria ao mencionar o domínio próprio como fruto do Espírito? De que maneira esse domínio próprio se manifesta na vida cristã? De que maneira essa temperança, esse autocontrole deve ser observado, deve ser verificado em nossa conduta, em nossa caminhada cristã? Eu queria lembrar, irmãos, primeiro, que ter domínio próprio é ter controle sobre seus impulsos. A Bíblia diz claramente que todos nós carregamos conosco impulsos pecaminosos. Paulo chama isso na carta aos Gálatas, inclusive, de concupiscência da carne, numa referência ao desejo carnal, ao conjunto de desejos e impulsos naturais que nós trazemos conosco, que são essencialmente egoístas, que são voltados para uma satisfação pessoal e imediata. Satisfação pessoal, imediata e superficial. Ter domínio próprio seria ter esta capacidade de não nos deixar dominar por essa tendência. Na Anatomia da Melancolia, de Robert Burton, ele diz: domina-te a ti mesmo. Enquanto não tiveres conseguido isso, serás apenas um escravo, porque será quase a mesma coisa de ser sujeito ao apetite alheio, o seres sujeito às tuas próprias paixões. Mas é no mestre dos mestres, Jesus Cristo, que nós vamos aprender, de acordo com João 8,34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Quando pensamos sobre o domínio próprio em relação às tentações, em relação aos impulsos carnais, nós precisamos refletir sobre esta relação com a tentação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, o autor da carta aos Hebreus diz que nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Dois conceitos claros aqui. O primeiro é de que o pecado não está dentro de nós, mas está fora de nós. Em Cristo Jesus não somos mais escravos do pecado. Em Cristo Jesus somos vitoriosos sobre o pecado. A outra verdade é que nós estaremos permanentemente cercados pela tentação. Estaremos permanentemente sendo induzidos ao pecado. Estaremos permanentemente sendo quase que forçados a ceder às pressões e às tentações para pecar e para desobedecer a Deus. Não que o pecado domine sobre nós. E na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa dizer que a tentação pode ser vencida. Já mencionei aqui que esta história de tentação irresistível é falácia, é mentira. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ter domínio próprio, portanto, é não ser dominado pelas paixões, não ser dominado pelas tentações. E aqui é preciso entender, irmãos, que na lógica externa, na lógica do mundo, há um claro e grave equívoco. As pessoas entendem que liberdade é dar vazão a todas as paixões, desejos e impulsos. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Livre é aquele que pode não dar vazão aos seus impulsos, porque não é dominado por eles. Chegamos então a uma interessante citação de Aristóteles, justamente no texto das virtudes e dos vícios, em que ele diz o seguinte: o homem descontrolado é o tipo de homem que age de conformidade com o desejo e de modo contrário ao raciocínio, e demonstra sua falta de controle quando sua conduta é guiada pelo desejo, de modo que o homem descontrolado agirá injustamente e segundo o seu desejo. Ter domínio próprio é justamente ser livre para decidir. Numa sociedade que tenta ensinar o inverso, precisamos deixar claro que livre é aquele que pode dizer, como o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é liberdade. É a capacidade de considerar todas as coisas e ter o equilíbrio necessário para dominar o desejo e para tomar as decisões não pelo impulso ou pela tentação, mas pela consciência do certo e do errado, pela clara visão do que é bom e do que não é bom, pela percepção perfeita do que convém e do que não convém. Ter domínio próprio, portanto, é deixar de ser escravo do pecado. Ter domínio próprio é ter a força para buscar em Deus a vitória sobre a tentação e lidar com as paixões e desejos com o equilíbrio de quem sabe identificar o que convém e o que não convém, o que é bom e o que não é bom. Mas ter domínio próprio não é apenas isso, não é apenas lidar com a tentação, mas ter domínio próprio é também ter equilíbrio em seu comportamento. É comportar-se de maneira equilibrada. E aqui a questão está justamente ligada aos nossos relacionamentos.
Ter domínio próprio é ter o controle sobre nossas ações e sobre nossas reações. É ter o controle sobre aquilo que fazemos. É ter controle sobre o modo como nós nos comportamos em nossos relacionamentos. O modo como nós os construímos, o modo como nós os mantemos. E eu poderia mencionar muitos exemplos de como esse controle é necessário, mas eu queria escolher apenas um deles, porque a Bíblia diz que é o mais difícil. Como a Bíblia diz que é o mais difícil, eu vou me ater a ele. E a Bíblia diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também é a língua. Um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Eu não sei se algum outro texto da Bíblia é tão duro como esse, mas não são palavras minhas. Tiago 3, versículos de 2 a 6. Tiago destaca que dentre as coisas que precisamos controlar, a mais difícil delas é a nossa língua. Certamente conhecemos a sabedoria antiga que diz que há 3 coisas que não voltam: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. Hoje seremos obrigados a acrescentar mais uma: a mensagem postada. Não volta mais. Não volta mais. Nós não temos mais controle depois que a palavra é dita. Não temos mais controle depois que a palavra é proferida. Por isso, Tiago nos desafia a estar atentos para esse poderoso instrumento de destruição que é a língua. Chega a ser veemente ao dizer que a língua é inflamada pelo inferno, pelo poder de destruição que ela tem, pela capacidade de destruição que ela tem. E, irmãos, todos nós, sem exceção, lidamos com esse desafio diariamente. Todos nós, sem exceção, lidamos com esse desafio permanentemente. Todos nós somos desafiados a administrar as palavras que proferimos, as palavras que dizemos. Já no Antigo Testamento, a Bíblia adverte quanto a isso. Lá no livro dos Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, lemos: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Capítulo 17, versículo 28, do mesmo livro dos Provérbios: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Meus irmãos, quantas vezes nós temos ao longo de nossa vida experiências nas quais a falta de domínio sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras, tem trazido prejuízos tremendos para nós, para os outros, para os nossos relacionamentos. Poderia mencionar muitas outras áreas da vida em que o domínio próprio é necessário. Pensei apenas essa, porque Tiago destaca como a mais difícil delas. E ele chega a dizer que quem domina esse membro, domina o resto do corpo. Esse é difícil. Quanta sabedoria nós precisamos no uso da nossa língua, das nossas palavras. Quanta sabedoria. Talvez precisássemos estabelecer o hábito de orar antes de postar qualquer coisa, antes de responder a certas coisas. Porque quantas vezes falhamos, quantas vezes erramos, quantas vezes ferimos. Algumas vezes porque faltamos com a verdade, outras vezes simplesmente porque nos falta cuidado. Nós precisamos
ter o domínio próprio sobre aquilo que falamos. Ter domínio próprio é, por conseguinte, saber lidar com a tentação. Ter domínio próprio também é saber lidar com o nosso comportamento. Mas eu queria avançar um pouco mais, irmãos, para lembrar que ter domínio próprio também é sujeitar-se à vontade de Deus. E aqui é um detalhe muito interessante, muito interessante. Eu descobri que, em minha pesquisa, o adjetivo ekrates era usado na antiguidade para se referir a um governante que jamais permite que seus interesses privados influenciem em seu governo. Eu vou dizer de novo, certo? Ekrates era o adjetivo usado para se referir a um governante que jamais permite que seus interesses privados influenciem em seu governo. Exatamente como a gente vê hoje, todo dia, né? Exatamente. Então nós temos exemplos fartos aí disso aí. Interessante. Ekrates tem, portanto, o sentido de alguém que consegue ter tal domínio sobre si mesmo, que ele consegue dominar o seu egoísmo. Ele consegue controlar a sua tendência egoísta, aquela tendência a pensarmos em nós mesmos, aquela tendência a priorizarmos a nós mesmos, aquilo que o Evangelho propõe como a capacidade de considerar os outros importantes, a capacidade de desejar para os outros tudo quanto desejamos para nós, a capacidade de assumir a posição de servo. O comentarista William Barclay fala sobre isso dizendo o seguinte: é a virtude que torna um homem tão dono de si que é capaz de ser servo dos outros. A virtude que torna um homem tão dono de si que é capaz de ser servo dos outros. Quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, de acordo com Lucas 9:23. Ele estava falando dessa capacidade de abrir mão da minha vontade para abraçar um outro projeto, abraçar um outro propósito. E Jesus é o exemplo maior disso. Em João 4, versículo 34, Jesus diz a seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No capítulo 6, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é Deus. Ele se esvazia de sua divindade, de acordo com Filipenses 2, a partir do versículo 5. Ele se esvazia para se fazer servo. Exatamente essa expressão usada por Paulo. Ele se esvaziou para assumir a posição de servo. Só consegue ser servo voluntariamente aquele que tem uma plena percepção de quanto é que vale. Aquele que tem uma plena percepção do seu valor, porque ele não precisa ser servido para se autoafirmar. Ele não precisa ser o centro das atenções para se sentir importante. Ele entende o seu valor e entende o seu papel. Somente quando nos libertamos dessa necessidade de autoafirmação, nós conseguimos servir sem nos sentir diminuídos. Somente quando nos libertamos dessa necessidade de autoafirmação, nós conseguimos servir sem nos sentir diminuídos. Ter domínio próprio não é apenas ter a capacidade de lidar com a tentação, não é apenas ter a capacidade de gerenciar o nosso comportamento. Ter domínio próprio é ter a capacidade de se sujeitar à vontade de Deus. É entender que Deus tem projetos para a nossa vida, e nos projetos de Deus, nós somos convidados a ser servos. O Deus que nos ama imensamente, que nos considera de forma extraordinária, ao ponto de mandar seu Filho para morrer por nós,
o Deus que nos assegura vida eterna, o Deus que nos garante a glorificação celestial, é o Deus que nos propõe hoje uma vida de servos. Por isso a proposta de Jesus: se alguém quer ser o primeiro, seja este aquele que serve. Voltando a Aristóteles e caminhando para o final de nossa reflexão, no Florilegium, ele diz: considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. A vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Como sempre tenho feito nessa série de reflexões, eu os tranquilizo dizendo que isso é fruto do Espírito. Talvez o irmão tenha passado todo o tempo da mensagem refletindo sobre o fato de que essa proposta é difícil demais. Impossível. Não, quando o Espírito de Deus age em nós. Não, quando nos sujeitamos à sua vontade. Não, quando assumimos a posição de servos e permitimos que Ele haja em nós. E eu queria desafiá-lo nesta manhã a viver uma vida na qual o fruto do Espírito de Deus se manifeste. Curve sua cabeça por alguns instantes. Eu queria que o piano já estivesse tocando o hino que iremos cantar dentro de instantes. E eu queria que você refletisse um pouco a respeito de sua vida e de sua experiência. Honestamente falando, o que tem faltado? Como é que você tem lidado com a tentação? Você tem buscado em Deus a força necessária para resistir à tentação? Ou você tem cedido espaço para que o pecado ocupe a sua vida? Você tem permitido que o pecado ocupe cada vez mais espaço no seu viver? Talvez através de pequenas coisas que vão crescendo, que vão se avolumando, e o mal começa a encontrar guarida em seu coração. Se você tem lidado com isso, eu queria desafiá-lo a orar ao Senhor agora, dizendo: Senhor, eu quero ter a força que vem de Ti para vencer a tentação. Tu conheces as minhas fragilidades. Tu sabes quais são as áreas de minha vida nas quais eu não tenho tido domínio, nas quais eu tenho sido dominado pelo pecado. E eu quero ser vencedor. Eu quero que Tu me dês a vitória sobre o pecado nessas áreas da minha vida. Ore ao Senhor agora, dizendo isso. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Talvez o seu problema esteja relacionado ao seu comportamento e a algumas coisas de sua vida que você não consegue controlar. Talvez seja a sua língua, talvez sejam suas palavras, talvez seja outra coisa. Mas eu queria que você colocasse agora tudo isso nas mãos de Deus. Deus, controla a minha vida, controla as minhas palavras, controla as minhas ações, controla o modo como eu lido com as pessoas, controla os meus relacionamentos, controla o modo como eu lido com o meu dinheiro, o modo como eu lido com minhas obrigações. Dirija a minha vida, Senhor, nessas áreas que eu não tenho conseguido controlar. Eu quero ter este controle que vem de Ti. Mas deixe-me fazer uma terceira pergunta. Talvez tudo que você precisa na manhã de hoje seja entregar a sua vida a Jesus e se submeter a Ele. Ter domínio próprio é entregar-se a Cristo. É dizer: não se faça a minha e sim a Tua vontade. Não se faça a minha e sim a Tua vontade. Enquanto estamos de cabeça baixa, se você está presente aqui nesta manhã e ainda não entregou a sua vida a Jesus, para que Ele seja o Senhor de sua vida, para que Ele dirija o seu caminhar, para que Ele cuide de cada área do seu viver,
E se você quer dizer agora, eu entrego, Senhor Jesus, a minha vida a Ti. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Eu quero que Tu entres em meu coração. Eu entendo que a vida vale a pena quando a minha vontade é sujeita à Tua vontade. Eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Se você quer fazer esta oração agora, levante sua mão, onde você estiver, dizendo com esse gesto: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele dirija a minha vida. Eu quero que Ele domine o meu viver. Levante sua mão, onde você estiver, pode levantar bem alto, eu quero ver daqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A mão se ergue ali, Deus te abençoe. Outra mão se ergue, Deus abençoe você também. A outra pessoa, onde você estiver, levante sua mão, ali atrás, Deus abençoe você também. Deus abençoe você também. Deus abençoe você também. A outra pessoa, onde você estiver, levante sua mão bem alto, na galeria, aqui embaixo. Diga com esse gesto: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, de toda a minha vida, de toda a minha vida. Eu entendo que a vida vale a pena quando a vontade de Deus se realiza em mim, mais do que a minha própria vontade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quer se entregar à vontade de Deus nesse momento? Levante sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Corajosamente, pode levantar. Há mais alguém? Na galeria temos alguém? Há mais alguém? Temos alguém na galeria também? Ah, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A outra pessoa? A outra pessoa quer entregar a sua vida a Jesus agora? Deixa-me fazer uma última pergunta. Você já é crente em Cristo, mas você sente que na sua vida é preciso submeter-se à vontade de Deus plenamente. Enquanto todos estão de cabeça baixa, ninguém está olhando para você, a não ser o pastor. Eu queria que você levantasse sua mão dizendo: eu quero me submeter à vontade de Deus em minha vida. Eu quero viver plenamente o senhorio de Cristo em meu viver. Alguém quer fazer isso agora? Levante sua mão também. Você que já é crente, mas quer fazer isso agora, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Quantas mãos se erguem? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. São vidas que querem se entregar plenamente à direção de Cristo em suas vidas. Vamos ficar de pé neste momento. Agora eu gostaria de orar com você. E enquanto nós cantamos esse hino, eu gostaria de pedir a você que levantou sua mão para vir aqui à frente. Eu queria estar aqui embaixo para recebê-lo, para a gente orar junto aqui. Quero orar por sua vida. E eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Portanto, enquanto nós cantamos, deixe seu lugar, vem aqui. Você que está entregando sua vida a Jesus, ou você que já é crente e quer reafirmar seu compromisso de se sujeitar à vontade de Deus, faça isso agora, pode vir. Deixe seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos aqui. Enquanto nós cantamos, eu vou esperar por você. O trono dele neste momento. Deixe que Jesus esteja entronizado em sua vida, seja Senhor de sua vida a partir desse momento.
Nós vamos orar por essas vidas que estão aqui à frente. Nós vamos orar por você que está no seu lugar. Talvez você que não tem tomado essa decisão ainda. Talvez você que precise dar esse passo. Talvez no seu coração Deus esteja falando ainda. E se foi difícil para você vir aqui à frente, mas você tomou uma decisão, em frente a você é um cartão onde está escrito minha decisão. Preencha esse cartão, coloque seus dados ali. Nós queremos orar por sua vida também. Vamos orar. Pai querido, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do Teu agir em nossa vida, como nós precisamos do Teu amor para conosco, como somos frágeis, limitados. Ó Pai, mas como é bom saber que Tu nos amas, como é bom saber que Tu nos estendes o Teu perdão, como é bom saber que estás pronto a agir em nossa vida. Ó Pai, como é lindo ver essas vidas aqui à frente. Entre elas, pessoas que ainda não tinham entregue sua vida a Jesus, estão fazendo isso agora. Ó Senhor, que esses nomes sejam escritos no Teu livro. Que a partir deste instante, essas vidas sejam seladas com o Teu Santo Espírito. Que comecem a viver uma nova história, uma nova caminhada, tendo Cristo como seu Salvador, tendo Cristo como seu Senhor. Mas aqui também estão diante de Ti, Senhor, servos Teus, que sentem o desejo de estar mais submissos à Tua vontade, que sentem o desejo de ser dominados por Ti, guiados por Ti, conduzidos por Ti em cada palavra, em cada ação, em cada atitude, em cada batalha, em cada momento de suas vidas. Ó Senhor, realiza isto nessas vidas, Senhor. Por Teu poder, por Tua graça, por Tua bondade, age nessas vidas dos Teus filhos. Abençoa-nos a todos nós, Senhor, carentes que somos da Tua presença e do Teu agir, e que o fruto do Teu Espírito se manifeste em nós e produza resultados em nossa vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós podemos sentar. Eu queria pedir a vocês que entregaram sua vida a Jesus, que ficassem nesse primeiro banco aqui. Vocês que levantaram a mão naquele primeiro convite que eu fiz, naquele primeiro apelo, sentem nesse primeiro banco aqui. Algumas pessoas querem acompanhá-los, orar por vocês. Os que já são crentes podem retornar, mas aqueles que estão dando esse passo agora podem se sentar aqui. E nós teremos a alegria de conversar com vocês e acompanhá-los. Nesse momento nós passamos a palavra ao pastor Roberto Santos para nosso momento de gratidão deste culto. Pedimos aos irmãos que não se retirem, que permaneçam até o final do culto. Amada igreja que tem o privilégio de estar aqui e acompanhar esses momentos tão lindos, ao vermos tantas pessoas entregando suas vidas aos cuidados de Jesus. Me foi dada hoje a missão de fazer um momento de gratidão. O pastor resolveu desmembrar este momento do momento da oração no início do culto. Mas antes de eu dar o início, como está previsto, eu queria... Tá certo. Eu queria convidar o pastor Ney e a irmã Eliana Taide a receberem as pessoas que virão aqui à plataforma. Mas a intenção... Isso. A intenção é que realmente seja gerado um sentimento de gratidão no coração dos irmãos. Nós temos aqui os irmãos que aniversariam essa semana, todos que aniversariam do dia 4 ao dia 14, nós queremos convidar a vir aqui à frente. Enquanto os irmãos estão vindo, nós queremos salientar o irmão Valmir Ribeiro, que no seu aniversário também completa 50 anos da sua formatura como médico. 50 anos desde sua formatura no dia do seu aniversário. Ainda queremos também chamar a atenção daqueles que comemoram outra data importante, como casamento ou outro momento importante da sua vida nessa semana. Também queríamos chamar a atenção, então, no dia 11, nosso irmão Wagner e Amarilis, que estão completando 29 anos de matrimônio. Também queremos convidar
a estarem aqui na frente conosco, para este momento de oração. Nós temos vários nomes aqui de pessoas no nosso boletim que estão aniversariando nessa semana. Mas mesmo aqueles que não estão no boletim, mas aniversariam nessa semana, ou têm uma data importante nessa semana, nós estamos convidando a vir até aqui à frente. Queremos colocar ainda que a nossa oração, queremos estender àqueles que estão nos acompanhando à distância. Enquanto os irmãos estão vindo, queremos então deixar com os irmãos a palavra que está em Lucas capítulo 1, verso 46, quando Maria, depois de um diálogo com Isabel, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que esse momento de gratidão seja um momento de alegria, um momento de engrandecer ao Senhor, por reconhecer as grandes coisas e boas coisas que tem feito na vida de cada um de nós, em especial a esses irmãos que comemoram datas especiais nesta semana. Assim, então, queremos neste momento estar orando, queremos convidar a igreja a estar orando conosco por esses irmãos, pela data do aniversário, por mais um ano do casamento, por grandes coisas que o Senhor tem feito na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e desejamos, Pai, em nome de Jesus, que esse dia, essa semana, esse momento tão especial na vida desses irmãos, seja um momento de alegria junto com as suas famílias, seja um momento, Pai, em que possam desfrutar de todo o sentimento de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas, por aquilo que o Senhor tem operado e tem permitido que eles chegassem até aqui, e também a gratidão pela esperança daquilo que podem prosseguir, sabendo que não vão sozinhos, porque o Senhor vai na caminhada junto com cada um deles. Assim, Pai, nós estamos agradecidos pela vida de cada um, por esta data importante, por aquilo que está acontecendo em suas vidas, tanto seja, Pai, pelo nascimento, tanto seja, Pai, pelo casamento ou por uma outra data importante. Assim, Pai, nós oramos, colocando a vida de todos aqueles que aqui estão presentes, daqueles que nos acompanham à distância, e nós fizemos este momento como um momento de gratidão e de alegria no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que os irmãos permanecessem aqui à frente, certo? Porque aí nós vamos terminar o culto. Os irmãos que desejarem cumprimentá-los poderão fazê-lo. Então, vocês vão permanecer aqui para receber o abraço de outros irmãos da igreja. Quero convidá-los a se colocarem de pé para a bênção. Lembrar mais uma vez o almoço solidário, em prol do nosso coral, da programação de final de ano, e lembrar o nosso encontro às 18 horas com o Capungarte, alusivo ao mês da música, às 19 horas, nosso culto ao Senhor. Depois da bênção, nos assentaremos, oraremos silenciosamente durante o pós-lúdio, os pastores iremos até a porta, os irmãos que desejarem poderão cumprimentar os nossos aniversariantes da semana. Vamos curvar as nossas cabeças para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.